Desculpa, você ia completar? Não, fala, Eu querido. ia falar do conflito, então. Israel e Palestina. Aham. O que tem fora do radar que não chega pra gente ou que... A gente sabe do número das mortes. A gente vê algumas coisas, né, de vídeo que hoje em dia tem muito mais do que a gente acompanhava 20 anos atrás, mas Sim. o que tá fora desse radar? Eu vou te dar a minha opinião e eu não sou um especialista no tema, tá? Tá. Você tem, a partir de 17 do século passado, 1917, um cara que chamava Arthur Balfour. Que, primeiro, você tinha um Império Otomano, Sim. no qual conviviam diferentes tipos de religiões, e, enfim. Ocupava aquela região. Claro, com domínio com base na força, com todos os problemas que qualquer região do mundo eventualmente possa ter. Um império de 300 anos. Isso. Não, E foi ampla- não foi na broderagem que eles conquistaram Não, tudo isso. Nunca é. Em lugar jamais. nenhum do mundo. Claro. Eu acho que cabe dizer isso quando a gente trata de questões geopolíticas, porque as pessoas podem falar, não, mas você tá dizendo que a China é boazinha. Meu caro, bonzinho não existe no mundo, tá entendendo? Os caras todo mundo tem seus interesses. Isso, as coisas são complexas. A despeito de eu achar, como eu te disse, que, por exemplo, China, por ter uma tradição milenar confucionista, e existe materialidade histórica em cima disso. Pesquisem quem foi Zheng He, por exemplo. Já dei conta aqui disso aqui. Sim. Eles usam muito mais o soft power do que o hard power. Muito mais. E é um tipo de mentalidade bastante distinta do Destino Manifesto, do federalista, etc e Entendi. tal. Agora, é óbvio, bonzinho, ninguém tem. O que acontece aí? A partir de 17, você começa um processo de organização para assentar colonos judeus. Isso se agudiza, vem toda a questão da Segunda Guerra Mundial, a gente sabe o quanto trágico isso foi. O Império A gente cai muito com base na própria atuação ao da final da Primeira Europa. Guerra. Final da Primeira Guerra. Isso. E aí França e Inglaterra, o Reino Unido dividem aquele Isso. metade é meu, metade Meio é seu. baseado lá em religião, aí faz o Isso. Líbano, a maioria cristã. Mas, né? muito, Né? mas muito mais com base em interesses territoriais Território. e econômicos. Ah, é? Como Por que isso- falou? Sentaram na mesa de discussão e a França... Como que ele fala? Essa é minha, essa... Sabe o que aconteceu, por exemplo, no Brasil? Que você teve Sim. as capitanias hereditárias Sim. e que diz o seguinte, olha, aqui tal. É óbvio que você tem aspectos religiosos e ideológicos de todas as ordens. Claro. Mas o cerne da questão segue sendo a economia política. eu filha quero lá. esse território porque é um caminho para eu ir para Isso. as minhas colônias. Isso. O Império Colonial Britânico também estava, nesse momento, estava começando a se desfazer, então no fim da Primeira Guerra eles veem, opa, dá pra continuar Mas esse negócio. uma- Pega Isso. aí, continua. Tá? E eles- As potências E vencedoras eles separam se entre dividem. eles. Separam Isso. entre eles. A Itália fica com uma parte do norte. Ah, é? A Itália também? A Itália teve um Império Colonial muito menor, mas a Líbia era parte do Império Colonial italiano. Sim. Então eles dividem isso, né? É. E a região onde é atualmente a Palestina é uma região do domínio do Império Colonial Inglês. Exato. Da Grã-Bretanha. A partir de 48, começa um processo mais agressivo. Que, a meu ver, é a gênese histórica, talvez até antes disso, mas é a gênese histórica do que a gente teve com os ataques do dia 7. Por que, por exemplo, o oficial israelense ficou tão ofendido a ponto de pedir a renúncia do secretário-geral da ONU, quando Guterres diz que esses atentados bárbaros, condenáveis, eu já quero deixar isso claro para quem É nos bom assiste deixar isso aqui, bem claro. claro. Falar, não, tá passando Não. pano. Isso. Não, veja. Isso. Qualquer vida humana, eu não digo nem só de civis, tá? Qualquer militar. vida humana, a perda de qualquer vida humana é profundamente lamentável e deve ser condenada. Agora, isso não exclui a complexidade histórica da integralidade a qual a gente está tratando. Esse conflito não começou no começo de dia outubro. 7. Não começou. Então, isso é importante também que seja dito. Mas, só para enfatizar o quanto a gente puder que qualquer perda de vida humana é absurdamente condenável. Muito bem. Nesse sentido, você tem todo um processo Mas você ia falar do que o cara falou lá. de quem? Do Guterres. Isso. Que O Guterres deu conta disso, de que, olha, condenamos os atos de terror cometidos pelo Hamas. Mas tem que se lembrar... Existe um contexto histórico nesse sentido. E o cara E o- pediu a demissão dele. Pediu a demissão. Ficou revoltadíssimo. Uma série de coisas aí que, enfim. Tá. A meu ver, o que acontece, pulando pra cá, porque senão... Ao longo da segunda metade do século XX, os Estados Unidos investem maciçamente em Israel. Maciçamente. Israel é a nação que mais recebeu ajuda
a estadunidense na história. Eu acho que na casa dos trilhões de dólares. Vamos lembrar só uma coisa, não perde o fio. Claro, querido. Só um parênteses muito rápido. Mete marcha. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos instalam bases militares americanas em toda a All Europa. A Itália tem 18 bases americanas, território americano. Sabe quantas tem no mundo? Mais de 850. Caraca. Isso. Esse vídeo que a gente tá mostrando aqui foi um vídeo que eu fiz, então ninguém me contou, não foi o Che Guevara, não foi o, né, não foi os esquerdistas, exato, exato. Eu tava na Noruega e esse navio que a gente tá mostrando é o navio USS Gerald Ford, que é a maior máquina de guerra já construída na história. Vocês estão vendo os caças em cima aí, é um porta-aviões brutal, gigantesco, coalhado de caças e militares, tem 2-3 mil militares ali dentro. Os Estados Unidos simplesmente aportaram isso dentro do fiord de Oslo. Isso aqui não é na casa do caralho. Os caras pegaram no meio do quente da guerra da Ucrânia, os caras pegaram essa máquina de guerra e colocaram dentro do fiord de Oslo, que são essas imagens que a gente tá vendo, e as pessoas estavam indo lá, velho. Esse negócio da cultura que o César estava falando antes, veja como as coisas são. Uma colega jornalista falou, cara, os Estados Unidos estão aportando a porra do porta-aviões aqui. Eu peguei uma bicicleta, fui lá até a ponta do fiord, fiz as imagens do fiord, então não sei o quê. Tinha família, velho, no final de semana tirando foto com os filhos do navio, velho. E aquele navio é uma máquina de guerra que eventualmente ia ser mandada, porque a Noruega tem fronteira seca com a Rússia, lá em cima no norte da Europa. Aquilo lá ia ser mandado eventualmente para algum lugar e aqueles aviões eles iam decolar e iam matar gente. Exato. E tinha criancinha de bicicleta com um capacetinho norueguesa tirando foto com a família no final de semana do navio. Porque você acha que essa galera cresceu assistindo filme chinês e russo, ou ele cresceu assistindo Top Gun? E tendo como referência estética o Tom Cruise que mata iranianos, mata russos. Pega o Top Gun 1, olha que doido, você perguntou como é que essa parada se dá no nível semiótico. Se você pegar o Top Gun 1, o Tom Cruise e o Val Kilmer, que são os dois principais atores, os dois molecão, bonito, sexy pra caraca, jogando charme pra todo lado e tal, tá? Os russos não aparecem o rosto deles. Quando eles aparecem nos MiGs, tem uma estrela vermelha no capacete e um visor, entendeu? Claro. É como se eles não têm rosto. Isso passa por aquilo que o Demori falou, de um processo de desumanização que precede o teu extermínio. Todo genocídio na história, Vilela, Ruanda, por exemplo, com a Rádio Milha de Collines, emitiu uma mensagem de que os Tutsis são baratas, que devem ser massacradas, exterminadas. Exatamente. Então, os alemães. Essas crianças... de ratos. Isso. Ótimo exemplo. Exatamente. Agora, por que, por exemplo, nesse caso, a gente convencionou chamar de holocausto, e que quando o Leopoldo II da Bélgica mata 15, 20 milhões de pessoas no Congo, cortando a mão esse número de criança... A gente nem sabe, entende, mano? É um caso absurdo. E não é considerado genocídio. Agora você já ouviu... Esses dias eu ouvi um papo de que eventualmente agora vão pensar em tirar a estátua do Leopoldo de Bruxelas. Nossa. O cara tem estátua reverenciando. Você imagina, meu caro, uma estátua da Alemanha reverenciando... Bom, eu não vou nem falar porque você já entendeu aonde eu vou. O bigodinho. É o bigode. Você já entendeu onde é que eu vou com essa parada. Você imagina um show de merda, a chuva de chorume de merda que não ia ser isso. Total. Tá? Uma imagem desse cara sendo reverenciado. Então, faz parte dessa hierarquia moral e dessa estrutura que coloniza as pessoas não só economicamente, mas moralmente, a priori. É isso que leva essas crianças a tirar foto, em Oslo, você falou, de uma máquina de guerra que está saindo para estraçalhar outros... Porque não tem essa relação, né? Exato. Não faz essa relação. Mano, eu tô falando assim, a Noruega é um país que as pessoas têm um conhecimento... Sim, não são... Não é um bando de politizado. Não. É uma galera super politizada. Tem vários movimentos de esquerda, de direita, liberais, isso e aquilo. Tem movimento de refugiado, tem movimento de pessoas que fugiram da ditadura Pinochet e foram morar lá e fundaram movimentos. Então, assim, é uma sociedade pequena, é um país pequeno e altamente politizado. Aquilo, meu irmão, tava passando na televisão. Cara... Entendeu? Como se fosse um espetáculo.
Os caras entrevistando o primeiro-ministro, falando, sim, nós estamos recebendo aqui, mas não tem nada a ver com a guerra da Ucrânia não, tá? A gente tá fazendo... Sério? Não, isso. São exercícios não era nem rotineiros. exercícios rotineiros, era uma visita pra troca de informações militares. Sempre tem Sacou, meu velho? Sabe onde é que tá Pô, manda um bote. Mano, sabe onde é que tá o USS Gerald Ford nesse exato momento? Não. No mar de Gaza, na frente de Gaza. Eles, nesse sentido, e eles Pra agem... mandar um recado. Exato. E eles sempre agem com o termo de nós estamos exercendo o direito de defesa. defender, Estamos agindo como força de dissuasão e tal. Na verdade, veja, esse é um ponto. Existe um processo nessa terceira década do século XXI que desde o desmonte do campo soviético, vira lá, no começo da década de 90, os Estados Unidos deram as cartas unilateralmente. Unilateralmente. Tipo assim... Eu vou invadir o mundo, o Iraque. O mundo diz que não. Mas eu vou invadir. Acabou. E cria-se um pretexto que depois todo mundo sabe que é um puta de um caô. E os caras invadiram, barbarizaram, fizeram o que eles queriam. Pra lembrar, o pretexto era que existiam armas químicas no Iraque. Isso nunca existiu. Foi pro... O próprio Colin Powell, que era... eles assumiram. Assumiu. Ele falou em entrevistas, ele falou, foi o grande erro da minha vida, as armas químicas nunca existiram. E nisso passaram-se 10 anos e 500 mil mortos. Nessa terceira década, no começo da terceira década do século XXI, você tem nas relações internacionais tem um cara que chama Tucídides, tá? O Tucídides, desde a guerra do Peloponeso, ele já dizia o seguinte, que quando você tem duas potências hegemônicas, uma subindo e a outra consolidada, isso aí vai dar merda. Resumindo, é basicamente medo, isso. Né? Isso vai gerar conflito. Claro. Porque a potência consolidada ou enderrocada, que já é o caso estadunidense, vai querer frear a ascensão do outro hegemon a todo custo. Você começa a ter, nessa década de 2020 a 2030, um processo de reorganização da governança global que não existia antes. Então você começa a ter os países se organizando de forma a tirar o dólar como moeda meio para fazer transação no mundo inteiro. Você começa a ter alianças se formando que são capazes de segurar o Império Americano e a OTAN de basicamente fazer o que eles querem. Exato. Na medida, e por que isso é importante, eu estou salientando, na medida em que esse processo de transição da governança global do Ocidente pro Oriente se agudiza, o Ocidente vai tentar cada vez mais reforçar essa hierarquia moral segundo a qual ele opera e que serve para defender os seus interesses. Então você vai ver cada vez mais uma...